Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deve-se com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namu Jinsei Inho Gokoku Seigi Kokuzu Daitoku Zenshi. Namu Jinsei in Myoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Souza e Garcia, Souza e Garcia, Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Feche seus olhos, concentre-se e dedique-se profundamente à meditação. Namastê.
Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deve-se com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namu Jinsei Inho Gokoku Seigi Kokuzu Daitoku Zenshi. Namu Jinsei Inmyoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia, Souza e Garcia, Souza e Garcia, Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Feche seus olhos, concentre-se e dedique-se profundamente à meditação. Namastê.
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deve-se com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namu Jinsei Inho Gokoku Seigi Kokuzu Daitoku Zenshi. Namu Jinsei In Myoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Souza e Garcia, Souza e Garcia, Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Feche seus olhos, concentre-se e dedique-se profundamente à meditação. Namastê. Vamos aqui agora recitar a Sutra da Saúde, a Sutra que cura, a Sutra que alivia. Concentre-se. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, capítulo 23. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente
ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsei Inho Gogoku Seigi Kokuzu Daitoku Zenshin. Namo Jinsei In Myodi Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Que as forças infinitas e cósmicas venham para nós, nos libertando, abrindo nossos caminhos, fortalecendo a nossa vida, nos dando e proporcionando tudo o que precisarmos nesse momento, nessa vida atual, em todos os instantes. Que a força infinita do grande Pai esteja conosco, nos libertando, nos amparando, nos iluminando, nos conscientizando. Que assim é, assim será, por direito divino. Jesus, Krishna, Buda, todos os seres espirituais, pedimos auxílio, pedimos proteção para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade, para todos os nossos amigos, para todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, eternamente. Namastê. Vamos realizar aqui agora a Sutra da Saúde, a Sutra do Bem-Estar. Pratique essa Sutra e todas as demais. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Capítulo 21. Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável, com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo.
Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsei In Ho Goku Ku Seiki Kokuzo Daitoku Zenshin Namo Jinsei In Myoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 20ª divisão, 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Realize esse sutra todos os dias. Chama essa sutra de sutra abençoada para a saúde e para a cura. Fica com Deus. Namastê. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsei In-ho Goku Seigi Kokuzu Daitoku Zenshi. Namo Jinsei In Myoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia, Souza e Garcia, Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo.
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas, inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males da pessoa do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Eu me dedico ao universalmente sagrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsei Inho, Goku, Hu, Seigi, Kokuzu, Daitoku, Zenshi. Namo Jinsei Inmyodi Miroku Goho. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Agora vamos fechar os olhos, colocar os polegares no centro das mãos, verticalizar a coluna e sentir a voz de Deus. A voz de Deus vem. Sentindo a voz de Deus, perceba que é um chamado para a luz, para a paz, para a harmonia radiante. Você abre seus canais para essa harmonia radiante. Sua consciência se expressa de uma forma mais vital, mais presente.
Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, infinito e verdadeiramente. Namastê. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Vamos realizar hoje a Sutra da Saúde, a Sutra da Cura. Preste atenção e suavize seu corpo. Capítulo 21. Sutra do Lótus, poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam seu poder imensurável, com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Eu me dedico ao universalmente sagrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado, Namu Jinsei Inho Gokoku, Seiki Kokuzu, Daitoku Zenshi, Namu Jinsei In Yodi Miroku Goho, Senkaku, Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Vamos fechar os olhos, suavizar nossos corpos e sentir no silêncio a voz de Deus. Sinta 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 o que Deus lhe inspira. Sinta, sinta. Essa é a resposta que você precisava. Agora, sentindo a paz no coração, sentindo a luz do amor no seu coração, vamos despertar. Respire profundo, expire. Vá respirando várias vezes. Namastê. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo,
Fundamental em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo inteiro. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me dedico ao universalmente Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsei Inho Goku, Seigi Kokuzu, Daitoku Zenshi, Namo Jinsei In Myoji Miroku Goho, Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 20ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Vamos fechar os olhos, verticalizar nossa coluna e conversar com Deus, ouvir a voz de Deus. Sintamos a libertação, a paz, o amor, a saúde em nosso coração. Sintamos-nos cercados pelos anjos do céu, pela luz azul, pela força bendita em nosso coração. Namastê. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos.
Por favor, decide por mim. Eu deixo tudo em suas mãos. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do New Horário. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável, com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos dos atos, rei do medicamento. A flor do rei das constelações. A flor do rei das constelações. A flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do rei das constelações. A flor do rei das constelações. A flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir a praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me dedico ao universalmente Shakyamuni, benfeitor e mestre plenamente iluminado. Namo Jinsei Inho Doku, Seigi Gokozu Daitoku Zenshi. Namo Jinsei In Myojimiroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da 26ª divisão. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da divisão Maia. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da subdivisão Lacerda. Eu me dedico a todos os seres celestiais, protetores da família Souza Garcia. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo.